fala pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendências, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde. Boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do seu programa de quarta-feira à noite. Lembrando que tudo que acontece, acontece aqui. E vocês vão perceber que eu estou num cenário um pouquinho diferente. Hoje nós estamos fazendo o nosso programa especial Mulheres que Brilham Rio, gravando diretamente daqui do coração do Rio de Janeiro, na cidade carioca maravilhosa. Mais uma edição desse evento que é um sucesso, de um movimento que já atinge 14 países. E para começar, uma entrevista com uma maravilhosa que será homenageada e premiada aqui nesta noite. Vamos conferir o quadro Eles e Elas Fazem Acontecer. E agora teremos aqui uma mulher que brilha, uma mulher maravilhosa, com uma história incrível, para que nós possamos conhecer um pouco de Liara Teodoro. Vem cá, Liara, que bom que você vai estar aqui com a gente. Então, gente, vamos começar aqui a conhecer um pouco da Liara. Fala um pouco para a gente quem você é, se apresenta para o nosso público. Boa noite. É um privilégio muito grande estar aqui para falar um pouquinho sobre a minha trajetória, um pouquinho sobre a minha história profissional, pessoal. Meu nome é Liara Teodoro, como a doutora já disse. Eu sou psicóloga, eu sou psicanalista, sou perita do Tribunal de Justiça de Goiânia, na área criminal e também nas varas de família. Estou atuando lá há 3 anos. E tenho como pauta, né, essa questão do judiciário, da proteção das mulheres, das maneiras que o corpo fala, da maneira como devemos ouvir o nosso corpo, acolher o nosso corpo e o nosso emocional. E como é que você se sente, né, com tanta responsabilidade, enquanto mulher, cuidando de mulheres, né, numa posição, num espaço, até há muito pouco tempo, tão ocupado pelos homens? É um privilégio muito grande, o espaço que eu comecei a construir quando eu cheguei em Goiânia, aonde eu estou chegando dentro do judiciário, dentro da área criminal, dentro da área civil. É um privilégio porque muitas vezes essas pautas elas não eram faladas. E eu comecei a ter esse desejo de atuar nessa área já durante o estágio na faculdade. Então, eu costumo dizer que eu era uma garota que tinha entrado na faculdade com 16, 17 anos e que comecei a atuar na Delegacia da Mulher como estagiária com 18. Então, essa pauta ela sempre foi recorrente, de dar voz a quem é silenciado, de dar voz ao emocional, de falar aquilo que muitas vezes não é escutado, não é dito. E isso foi, como é que eu posso dizer? Isso foi tão latente na minha história também, que eu fiz disso um propósito. Dar voz a quem não tem voz. E muitas vezes, algumas pessoas precisam de alguém para dar essa voz a elas. Bastante vezes, né? E isso não tem a ver com poder aquisitivo, com raça, com nada, né? Nós, mulheres, precisamos muito de termos apoio, né? A sororidade feminina e principalmente de quem tem um espaço a nível profissional, né? E como é que é essa experiência de estar ali cuidando de mulheres? Como é que você se vê nessa posição? É uma responsabilidade muito grande, porque eu costumo dizer que atuar no judiciário é um desafio, porque são questões muito delicadas que envolvem diretamente a vida dessas pessoas que procuram o judiciário. E quando alguém chega no Tribunal de Justiça, seja para abrir um processo em relação à guarda ou em relação a divórcio, essa pessoa ela está pedindo para ser escutada. Ela está pedindo para que alguém faça essa escuta, para que alguém faça esse acolhimento, porque ela não está conseguindo fazer ou não tem ferramentas necessárias para que ela seja escutada, para que ela seja defendida, para que olhem para a história dela. E muitas vezes, mesmo dentro do judiciário, é necessário ter um olhar diferenciado para essas histórias. E é aí que entra a perícia psicológica. E não somente na minha atuação enquanto psicóloga, perita, mas também enquanto psicanalista clínica. Porque existem os bastidores também, né? Eu costumo dizer que a pessoa ela chega ali no tribunal querendo uma decisão, querendo Verdade. resolver algo. E Com na certeza. clínica também.
Ela tem pressa, né? Tem pressa e são espaços diferentes. Um espaço vai estar ali para ajudar a dar contorno aos vazios que muitas vezes a vida faz com que estejam mais aparentes, as dores que a vida causa. Porque eu costumo dizer que a infância é o chão que nós iremos pisar o restante da vida. Correto. E isso acaba repercutindo muito na psicanálise clínica, na história de vida da pessoa, na maneira como a pessoa, inclusive, estrutura a própria família. Então, são espaços dos quais eu consigo auxiliar, ajudar a quem deseja, porque é necessário que haja um desejo de mudança. Correto. Para que a pessoa alcance a si mesmo. E como é que você vê, assim, pessoas que aceitaram a ajuda, né? E como é que você se sente, né, vendo que teve êxito, que aquilo foi bacana, foi libertador, né? Você trouxe consciência, empoderou mulheres, né? Como é que é isso? É interessante porque durante muito tempo as mulheres foram silenciadas. Inclusive, por muito tempo nós não tínhamos a oportunidade de ocupar alguns lugares. Correto. Que hoje nós temos. E quando eu olho para o privilégio que eu tenho de estar atuando nos espaços que eu estou atuando, inclusive a oportunidade de estar tendo voz, inclusive aqui, né? Não somente ali na região do Goiás, mas também aqui no Rio de Janeiro, eu consigo ver o quanto a minha trajetória e a minha missão, de alguma maneira, ela está sendo cumprida. Porque quando eu olho para a história das pessoas, as pessoas chegam muito machucadas. As pessoas chegam com muitas dores. Muitas dores, com né? muitos vazios. Sangrando muito, né? Muito, e muitas vezes até sem esperança. Eu costumo dizer que, inclusive, a angústia, a depressão é quando a esperança já não existe. E justamente num espaço, né, sofrido como esse, onde muitas vezes a mulher pensa que vai encontrar um homem, né, que não vai ter a sensibilidade de ver o que está sendo dito, né, por trás de toda aquela história, o que está debaixo do tapete. Então, eu acredito que quando a gente consegue encontrar uma mulher, né, que faça essa leitura, como você está colocando, que realiza, eu acho que isso traz assim uma sensação de acolhimento muito grande para elas, né, enquanto estão sendo acolhidas, mas também eu acredito que vem uma sensação muito boa para você, né, de poder estar ali naquele momento cuidando daquela mulher, né? É mais ou menos isso? Com toda certeza, porque eu tenho não somente uma missão, mas eu costumo dizer que tanto o espaço da terapia, da análise e o espaço ali da perícia não deve ser um espaço de revitimização. Nós não devemos ocupar um espaço que machuque mais essas mulheres que já foram silenciadas durante tanto tempo. E quantas vezes essas mulheres vão tentar ter voz e vão ser silenciadas em um lugar que elas deveriam ser acolhidas. Então, quando eu entro nesse espaço, a primeira coisa que me vem à mente é: eu estou aqui para dar voz a quem não teve oportunidade durante a vida de ter essa voz. Isso é muito importante, né? Eu acho que precisamos de mais mulheres ouvindo mulheres, né? Em todos os locais onde a dor é iminente, né? Nos hospitais, nos tribunais, nos espaços onde a gente ainda tem aquela sequela de ser um espaço mais predominante masculino, né? Então a gente já tem aquela visão de que vai encontrar o médico, o juiz, né? O psicólogo, o advogado, quem vai estar ali naquela situação. Então, quando a gente consegue começar a quebrar isso, né? Quando a gente consegue começar a ver mulheres como você, como eu, como outras mulheres ocupando esse espaço, eu acho que a gente sente assim aquele calorzinho assim na alma, né? De felicidade, de ver o progresso que está sendo alcançado. Mas a gente ainda percebe que temos muito ainda a caminhar, né? Por conta de que temos ainda uma estrutura muito voltada para questões de rigidez, né, de imposição. Eu acredito que a sua formação, né, a minha com certeza, a gente teve uma formação nos bancos universitários de ser rígido, né, de ter aquela questão de uma postura muito ríspida. E hoje a gente percebe que não se precisa ter esse comportamento, né? Como é que você se vê sendo uma das precursoras de toda essa modificação, né? Quando você fala dessa questão,
é interessante porque eu sempre ouvi, quando eu entrei na faculdade, inclusive dentro da psicanálise, que você tinha que ter uma certa frieza, um certo distanciamento. Até que eu entendi que existe uma diferença entre se acolher, ser imparcial, mesmo proporcionando esse acolhimento, e ser parcial e, de alguma maneira, afetar a terapia ou afetar a perícia. Então, eu decidi ir por esse caminho, no qual eu acolho, eu ouço de maneira imparcial, eu uso técnicas ali científicas, testes ali, também a escuta qualificada. Eu não anulo a história, eu acolho a história. Eu não utilizo como um instrumento somente. Mas espera aí, essa é a história da pessoa, foi o que ela escreveu, foi o que ela conseguiu escrever até aqui. Mas como ela quer escrever os próximos capítulos da vida dela? Que decisão ela quer tomar para continuar escrevendo esses capítulos da vida? Então, inclusive, eu estava comentando com você ali nos bastidores que eu tenho um projeto chamado De Frente com a Perita, que traz a necessidade de que haja um diálogo entre a psicologia, o direito, que haja acolhimento, que haja imparcialidade, que haja um olhar diferenciado em relação a essas histórias. Um projeto maravilhoso, né? Conta um pouco mais aí desse projeto para a gente, para o nosso público saber um pouco como é que funciona, como é que se tem acesso a esse projeto. O projeto ele nasceu, na realidade, de uma ideia, preciso falar, mas como eu vou começar a falar? Como eu vou encontrar um espaço para falar de uma pauta tão delicada, porém tão necessária? E aí eu comecei através do Instagram, eu realizava algumas mentorias, eu realizava algumas aulas, até que se tornou o projeto. E em cada episódio do projeto eu trazia algum tema, algum caso da mídia que teve uma repercussão grande, tanto na questão psicológica, tanto na questão pericial também. E eu convidava alguém da área do direito, algum especialista ou algum outro psicólogo, algum outro profissional, inclusive para trazer a visão da necessidade da interdisciplinaridade nesses contextos, deste acolhimento em conjunto. Porque, doutora, se eu somente estiver executando esse acolhimento e esse olhar imparcial, não é suficiente. Correto. É necessário que médicos realizem isso, advogados façam isso, juízes façam isso. É necessário que essas outras profissões também deem voz a essas mulheres, que também tenham esse olhar por elas. Correto, é isso mesmo. Então, o projeto ele nasceu dessa necessidade de falar. Eu tenho uma necessidade muito grande de falar, de dar voz. Isso porque é muito importante, né? E eu comungo com você nessa situação, porque eu também me sensibilizo muito, né? Eu gosto de ouvir as mulheres, eu gosto de saber o que elas têm a contar, o que está por trás daquele sorriso, daquela lágrima, daquela postura, daquela defesa, daquela entrega, né? Eu acho muito importante que a gente perceba, conheça, ouça e construa alguma coisa em cima do que ela está permitindo que a gente chegue até ali, né? Que a gente saiba um pouco ali, né? Que a gente consiga ter capítulos da vida dela relatados para a gente, para que nós possamos realmente oferecer alguma coisa de qualidade, né? E para que ela possa realmente ter ali um êxito em estar conosco. Eu acho que ouvir, né, a escuta é muito importante, né? Eu gosto muito de ouvir primeiro para depois entrar na minha área propriamente dita. Por isso que eu digo que eu não cuido de doença, eu cuido de pessoas, né? E saber que existem em outros campos profissionais mulheres que têm esse mesmo desejo, né? Esse mesmo olhar para outra mulher, sensibiliza a gente demais, né? A gente fica muito feliz em saber que você está lá com essa semente tão bacana, com esse projeto maravilhoso. Eu acho que esse projeto tem que crescer assim, tem que vir para a televisão, a gente tem que ter assim, um espaço maior para você, para que você possa motivar, né, outros estudantes, outras profissionais e outras mulheres que possam estar tentando dar voz a outras mulheres em outros espaços profissionais, mas que às vezes
acreditam que isso não vai ser possível, né? E essa possibilidade que você está mostrando, que é luta, é trabalho, é construção, mas está sendo possível, né? E como é que você vê isso? Com certeza. E eu costumo falar que é um projeto também que ensina a essas mulheres a como buscar essa voz. Porque muitas delas não sabem que elas podem recorrer a uma perícia, que elas podem ter esse amparo judicial. Porque aqui nós estamos falando de ambas as classes. E muitas dessas classes não têm esse acolhimento, não têm esse conhecimento. Isso precisa ser dito. Que elas têm direito, que elas podem ser e devem ser protegidas, que elas devem ser olhadas com um olhar diferenciado. Então, é um projeto que não é somente para psicólogos, psicólogas, advogados, advogadas, para as pessoas do judiciário, mas também para pessoas que querem saber sobre a necessidade de uma psicanálise clínica, a necessidade de uma perícia psicológica, a necessidade, muitas vezes, da atuação do judiciário junto a essas causas, junto a essas minorias, porque não serei somente eu a dar essa voz. Seria um trabalho muito difícil se eu estivesse ali sozinha. Correto, verdade. Mas era preciso que fosse iniciado, era necessário. O pontapé tinha que ser dado, né? Exatamente, e o pontapé foi dado de uma maneira assim tão abençoada que eu estou aqui com mulheres maravilhosas. E a gente fica muito feliz em te ouvir. Está sendo um prazer. Eu acho que a gente ficaria aí muito mais tempo conversando. Foi maravilhoso estar aqui com você. Eu queria que você deixasse um recado para as mulheres. Queria que você falasse alguma coisa para finalizar esse nosso momento. Falasse como as pessoas possam ter acesso a você, como é que as outras mulheres que queiram se inspirar, conversar, trocar alguma informação com você, possam chegar até você. Eu vou começar falando que, não somente para essas mulheres, eu quero começar falando aos profissionais. Uma frase que eu sempre falo de Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas antes de tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E foi esse o grande diferencial na minha vida. Eu conheço muitas teorias, eu domino muitas técnicas, eu sei da burocracia, eu conheço as leis, eu conheço os testes psicológicos, mas quando uma alma humana chega até mim, pedindo ajuda, seja na psicanálise clínica, ou seja, numa perícia, numa vara de família, eu escuto gente, eu acolho gente, eu ouço pessoas com dores, com histórias, com trajetórias. E quantas vezes pessoas passam por nós e nós não fazemos ideia dos bastidores da vida dessa pessoa. Muitas vezes nós vemos o espetáculo. Nós vemos ali quando o show já está montado, quando o roteiro já está pronto, mas ninguém vê, de fato, ou acolhe os desafios dos bastidores como deveria. E isso foi essencial na minha trajetória. Não olhar somente quando as pessoas estão brilhando, mas até elas brilharem. Ajudar elas a brilharem também. O processo, né? O processo. E para essas mulheres que precisam de escuta, que precisam de acolhimento, eu estou à disposição. Eu realizo essa escuta enquanto psicanalista clínica, eu realizo essa escuta enquanto perita, né? A função da perita, muitas vezes, num processo de guarda ou num processo da área criminal, é conseguir ter um olhar imparcial em relação a toda a situação, a todo o caso, com um amparo psicológico, com um olhar ali voltado à questão da psicologia, um olhar teórico, um olhar também científico, mas humano. Não Correto. somente esse tripé, né, de ser científico, de ser teórico. E aí, para finalizar, no sentido de... Eu gostaria só de fazer um pequeno relato. Eu fui uma mulher que fui uma adolescente, que fui uma criança com muitas dores. Eu tive leucemia quando, com 2 anos de idade, eu fui diagnosticada. E minha mãe foi uma mulher muito forte. Meu pai auxiliou ela, meu pai deu todo o amparo, mas minha mãe precisou se mudar para Goiânia para que eu realizasse o tratamento contra a leucemia. Meu pai, ele trabalhava na Bahia, ele ficava 10 dias trabalhando e 20 dias conosco. E mesmo após eu ficar curada, passar pela quimioterapia, pela radioterapia, eu fiquei carequinha. Eu tive algumas sequelas que me acompanharam até os 22, 23 anos, mais ou menos. E
eu costumo dizer que muitas vezes não se imagina os bastidores do que nos torna forte. Do que fez essa Liara, né? Do que fez essa Liara. E, inclusive, nesses bastidores tiveram profissionais que foram humanos comigo. Houveram médicos, houveram psicólogos, houve a minha família ali me acolhendo quando eu achava que eu não teria mais força para continuar, inclusive para falar sobre as minhas dores, para elaborar os meus traumas, os meus conflitos. E a partir do momento que esses conflitos eles foram olhados de uma maneira humana, de uma maneira acolhedora, e quando eu fiquei 100% bem, até mesmo ali das sequelas que eu tive por causa da radioterapia, da quimioterapia, que foi muito agressivo, eu falei, agora é a minha vez. Eu tenho uma missão. Nada disso foi à toa. E antes de vir para cá, meu pai usou uma frase e aquilo me emocionou. Ele falou assim, Liara, você sobreviveu para brilhar. Faça isso no Mulheres que Brilham. Porque as mulheres, elas vivem, elas sobrevivem para brilhar e elas devem saber disso, que elas merecem esse brilho. Então é um privilégio estar aqui, é um privilégio falar sobre a minha história e falar não somente sobre a necessidade da escuta e do acolhimento, mas falar que eu já fui a pessoa que precisou da escuta, eu já fui a pessoa que precisou do acolhimento e eu sei a diferença que isso faz na história, na vida e nos bastidores de alguém. Nossa, gente, tanta emoção maravilhosa. Olha, Liara, muito obrigada pela sua presença, por dividir com a gente essa história fantástica, né? Existirão muitas dores, né? Existirão dúvidas, mas agora esse caminho ficou e você está indo nesse brilho aí, né? Fazendo parte dessa constelação maravilhosa que são as mulheres que brilham conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, doutor. Que história maravilhosa, inspiradora, como de todas as mulheres que passaram aqui essa noite. E agora vocês vão ver outra mulher potente que foi premiada no Mulheres que Brilham Rio e está sempre com a gente aqui no programa com o quadro Viva Seu Tom. É com você, Karina. Ela que faz parte da nossa equipe, a mulher que brilha muito, Karina Lino. Olá, boa noite a todos. É um privilégio e uma oportunidade do Senhor de estar aqui com vocês, com todos vocês. Muitas mulheres incríveis eu conheci através dos trabalhos, né, com a doutora Jussara, do programa Acontece Aqui, né? E assim, eu agradeço muito ao Senhor, porque das nossas dores, ou a gente gera vida dela, ou a gente vive propósito em Deus. E ver as histórias de vocês é algo extremamente geracional, porque se vocês olhar, olha, isso aqui é incrível que vocês estão vivenciando. E quantos de vocês, mulheres, vocês quebraram maldição na casa de vocês? Quantos de vocês firmaram uma aliança na casa de vocês? E tá deixando um legado para os seus filhos, para os seus maridos, para os seus amigos. E estar aqui é só uma pequena impressão daquilo que Deus já está fazendo na nossa vida, porque todo milagre começa genuíno na mesa da nossa casa, né? De pequenas coisas. Eu agradeço ao Senhor pela vida do Tom. Esse buffet incrível que vocês estão aí comendo, tá vindo do Tom Sushi. Conheci ele, conheci a doutora Jussara, a doutora Maiara, há um ano atrás aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo evento. E Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, uma coisa que eu aprendi muito na minha vida é a gente não sabe quem está sentado do nosso lado. Você já parou para pensar que Deus pode usar essa pessoa que você não conhece para mudar completamente a sua vida? Toda oportunidade tem uma velocidade. Será que você está na velocidade certa para aproveitar toda a oportunidade que Deus te coloca? E é isso, tá aqui hoje é um privilégio. Agradeço a doutora por ver, né, um talento na minha vida, por me dar a oportunidade. Agradeço a equipe aqui de mídia também que está aqui. Obrigado por estarem presentes. E é isso, eu louvo ao Senhor por esse momento. Eu sou musicista desde pequeno, desde os meus 8 anos de idade.
e trouxe a música para minha família e para os meus filhos também. Minha filha é saxofonista e a minha filha é arpista. E eu sou tecladista. E assim, o que viver na música representa para você? Qual é isso? Olha, viver da música é algo que sempre me tocou desde pequena. E eu trouxe essa sensação, esse bem-estar, falar através do som, e eu trouxe para as minhas filhas, né? Para o meu filho também. Para mim, estar ministrando, assim, estar levando a música através delas e através de nós é algo que eu nunca imaginei. Realmente foi surpreendente, foi uma surpresa muito boa. E nós passamos um pouco do que nós somos todos os dias juntos. E é incrível, foi incrível. Nós passamos o que nós temos dentro de nós. E para você, a música é? A música, para mim, é tudo. É tudo. Ela transforma, ela muda, ela faz o nosso dia ser mais incrível, ela muda a nossa vida, ela muda a nossa história. Ela mudou a minha história e da minha família. E você, a sua história, ela tá na revista também. Como é que foi essa experiência de estar compartilhando, né, a sua história na revista Mulheres que Brilham? Olha, foi surpreendente. Foi surpreendente poder falar um pouco de tudo que eu vivi até hoje, a minha história, a minha vida, poder compartilhar com tantas mulheres incríveis. E agora a gente vai dar uma escapadinha aqui do evento pro nosso quadro Acontecendo Você Fica Sabendo, para conferir o que rolou no lançamento do livro Manual do TDAH, onde eu fui uma das coautoras. Boa noite, boa noite. Hoje é dia de festa, é dia de celebração. Uma das nossas apresentadoras, a doutora Maiara Cesário, está aqui hoje na Livraria Travessa, assinando o Manual de TDAH, onde ela é uma das autoras. Hoje, a noite promete, será uma noite de muita celebração. Estaremos mostrando para vocês tudo que vai acontecer aqui hoje, nessa noite de autógrafo, porque tudo que acontece, acontece aqui. Vem comigo! Gente, olha quem está aqui. Ela, a doutora Maiara Cesário, minha filha. Hoje é uma noite de muita emoção, como eu já havia falado. E agora, Maiara, me fala como é que esse coraçãozinho está participando de uma obra tão relevante. E fale para o nosso público a importância de você estar dentro de um manual como esse. Eu fico muito feliz, né? É a primeira vez que eu participo como coautora de um livro e eu fico muito grata de ter tido a oportunidade de participar de um tema como esse. É um tema que nós sabemos que tem sido difundido de maneiras muito equivocadas e poder ter a oportunidade de estar com autores qualificados, pessoas que têm um conteúdo verdadeiramente baseado na ciência, baseado em evidências científicas para poder trazer um material de qualidade, não só para os profissionais de saúde, mas como um público em geral, é muito legal. Então, essa obra ela pode ser analisada, apreciada, não somente
pela nossa comunidade médica, mas também por qualquer cidadão? Sim, pelo público geral também. Aquela pessoa que quiser entender um pouco melhor, a pessoa que tem TDAH, que tem um familiar que tem TDAH, ou só tenha interesse de saber com uma fonte correta e não só qualquer vídeo na internet, é uma boa oportunidade. E qual foi o seu capítulo? O meu capítulo fala sobre impulsividade, dependências, impulsos e TDAH. Porque existe muita correlação, né, entre o TDAH e os transtornos que são correlacionados à dependência, tanto os transtornos relacionados à impulsividade. Então, meu capítulo foi sobre isso. Gente, muito legal, né? O coração da mãe aqui está muito feliz. E, enquanto médica, estou muito satisfeita por vocês estarem entregando uma obra de grande qualidade para a nossa população. Mais uma vez, obrigada. Eu agradeço. E olha quem eu encontrei aqui no lançamento desse manual maravilhoso. Juliana, e eu gostaria muito que Juliana, que é uma mulher que está muito envolvida com esse tema, contasse um pouco pra gente quem você é e a importância de estar aqui hoje. Oi, gente. Eu sou Juliana Inácio, terapeuta ocupacional, idealizadora do Espaço Atípico Terapias, na Zona Sul do Rio. E estar aqui nesse evento é muito importante, até porque vi muitas carinhas conhecidas, né? Maiara, outros amigos da época da residência. E como terapeuta ocupacional, atuante, militante na área da neurodivergência, como uma pessoa neurodivergente também, é importante para entender que a gente está cada vez mais acessando esse público e falando sobre o que é evidência científica no tratamento, né, de pessoas neurodivergentes e principalmente pensando no TDAH. E até pouco tempo a gente não ouvia falar tanto, né? E hoje a gente tem vocês, profissionais maravilhosos, que estão se debruçando, né? Para entender melhor e para dar uma qualidade de vida, né? Para os nossos pacientes, de uma forma geral. Como é que você vê essa mudança agora, esse boom nessa fala? Tem muita gente falando coisas também que não condiz, né? Como é que você se vê nisso? Eu acho que conforme a medicina vai avançando, né, a gente vai tendo mais acesso a terapias de qualidade, né, a terapias com evidência científica. E para mim é uma oportunidade muito grande poder participar da evolução de várias crianças, né, com TDAH e adultos também, porque eu também atendo esse público adulto, a partir do viés da integração sensorial. Então, as pessoas, né, neurodivergentes podem apresentar dificuldades no dia a dia, né, de atividade de vida diária que tem a ver com a parte sensorial e ninguém sabe. É algo muito, muito específico e que a gente tem conseguido falar mais agora. Então, o lançamento de um livro desse é muito importante, inclusive para a gente desmistificar, né? E poder falar mais sobre isso. Juliana, muito obrigado. Ficaria aqui muito tempo falando com você, mas em outra ocasião a gente quer você aqui com a gente. Obrigada. E não paramos por aqui. Olha quem está aqui com a gente, Camila. Muito obrigada por estar aqui concedendo essa entrevista. E como é que você vê? Você está aqui hoje no lançamento desse manual, você que também está dentro desse universo. Conta um pouquinho pra gente. Eu sou Camila Puccini, eu sou fisioterapeuta, atendo aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul do Rio. E eu acho que é muito interessante, né, a gente pensar que as nossas crianças merecem uma equipe que seja multidisciplinar. Então, a fisioterapia, eu tenho muitos pacientes que eu atendo que são neurodivergentes dentro da ótica da psicomotricidade. Ela pode trazer muito benefício, né, também para esse público. Então, é muito importante que a gente esteja atualizado, que a gente esteja em contato com profissionais que são da área, para a gente poder fazer essa troca, né? E aí poder ter um atendimento de excelência. Qualificado, né? E durante muito tempo nós tivemos assim um pouco de receio, né, a sociedade de trazer isso. E hoje, quando a gente observa, né, profissionais como você, qualificados e que estão assim empenhados em melhorar essa qualidade, a gente tem muito a agradecer. E como é que você vê essa mudança toda aí? Eu acho que a gente está passando por um momento que é muito importante. A gente está conseguindo ter testes que são muito mais sensíveis, a gente está conseguindo acolher um público que antigamente ficava muito perdido, né? Então, isso traz muito essas crianças para intervenção precoce e a gente sabe que isso muda desfechos, né? A gente pensando a longo prazo, pensando em qualidade de vida desses pacientes, a gente entende que a gente intervir precocemente, a gente vai conseguir, né, dar uma qualidade de vida melhor para essa população. É isso aí, gente. Tem que desmistificar, tem que trazer profissionais como esses e esse dia de hoje é um dia de grande celebração. A gente fica por aí. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.
E a emoção não para, e agora estamos aqui com um dos autores dessa obra maravilhosa, o Dr. Rafael Matias. Rafael, como é que está sendo ser um dos autores, um manual tão importante, né? No momento que a gente está desvendando um pouco dos mitos em relação às neurodiversidades. Fala aí um pouco para a gente quem é o Rafael e como é que é a importância de estar aqui nesse manual. Perfeito, eu sou o Rafael Matias, sou médico psiquiatra, atendo aqui no Rio de Janeiro, né, em Ipanema. E eu falei um pouquinho sobre o capítulo de tratamento farmacológico do TDAH, né? Eu acho que é muito importante esse livro para falar de um diagnóstico que a gente sabe aí que está sendo muito feito hoje em dia. E ter um livro de qualidade, eu acho que é o que faz a diferença, né? Poder orientar os profissionais a como saber lidar com esse diagnóstico e como conduzir, né, na prática clínica, tanto para profissionais médicos, né, quanto para pessoas que trabalham com saúde mental. Então, acho que é um livro que vai ser bastante importante na vida desses profissionais. Ai, com certeza isso vai trazer uma mudança, né? Um avanço aí para todo mundo. E você acha que esse livro pode também ser visto por quem não é da área de medicina? Sim, a gente tem aqui capítulos, né, que são mais abrangentes, né, até para não especialistas ou quem quer conhecer um pouco mais sobre o transtorno, né? Então eu acho que é um livro bastante completo que pode ajudar aí as pessoas, os familiares, né, e os profissionais que trabalham na área de saúde mental. Gente, maravilhoso ouvir aqui o Dr. Rafael com tanta informação importante. E aí fica o convite, hein? Manual, o capítulo dele está muito importante e vai ser um sucesso que já está sendo. Obrigada. Muito obrigado, viu? Até a próxima. A gente tinha que coordenar esse manual maravilhoso, que é um avanço para a medicina. E agora a gente vai conversar com um doutor que também é coordenador desse manual e tem um capítulo, né? Doutor Rafael, vamos lá, Rafael, se apresente, por favor. Sou Rafael Rangel, neuropediatra, trabalho com TDAH e é uma grande paixão, na verdade, né? O projeto desse livro surge junto com a doutora Natasha Gunning, com vários outros profissionais, para que a gente possa verdadeiramente criar um mundo inclusivo. Quando falamos sobre inclusão, eu falo que as palavras são muito bonitas, mas na prática a verdadeira inclusão começa com conhecimento, com informação, tirando muitos dos mitos. E o TDAH, tratado por muitos como memes, coisa engraçada, mas as pessoas que verdadeiramente sofrem desse transtorno na pele acabam sendo muitas vezes negligenciadas. E aqui está a oportunidade, então, da sociedade conhecer um pouco mais sobre esse transtorno, a saber o diagnóstico, o tratamento e trazer um futuro melhor para as nossas crianças, adolescentes e os adultos que um dia essas crianças se tornam. E o teu capítulo fala de quê? Eu falo sobre a neurobiologia do TDAH, onde eu abordo os aspectos envolvidos nos mecanismos cerebrais, né? Junto com a coordenação de todo o livro com a doutora Natasha Gunning. Então, cada um dos capítulos passou também pela minha leitura com a doutora Natasha Gunning para que a gente pudesse criar essa obra e entregar para a sociedade como um presente. Gente, muito importante, né? Ouvir o Dr. Rafael. E assim, é um avanço, estamos muito felizes e agradecendo de você estar aqui dividindo um pouquinho com a gente essa emoção. Obrigado pela presença de todos, fiquem com Deus e Manual do TDAH. Isso. Agora aqui, com uma pessoa muito especial que está aqui nesse evento e traz uma mensagem importante, porque ela tem uma necessidade de consultar esse manual. A senhora Deise. Boa noite, me chamo Deise, sou tia atípica e eu creio que esse livro vai me ajudar muito, né, em algumas questões, até um bom tempo desconhecida, porque quase ninguém se escutava falar, a dificuldade, né, para a gente, a inclusão que se fala é muito pouca, então eu creio que esse livro vai me ajudar muito a resolver algumas questões como tia atípica. Obrigado a todos os autores e coautores. Como é que você vê esse tempo todo que não se falava muito, né? Há tempos atrás a gente tinha aí uma coberta sobre esses assuntos e hoje isso está sendo mais explorado. Você vê isso como um avanço? É um grande avanço, porque, se diga assim, pelas crianças, se tinham como rebeldia, né, malcriação, e hoje em dia, você lendo, você conseguindo entender algumas questões, você consegue ajudar e facilita no tratamento também, né? Porque era tudo muito desconhecido, era sempre malcriação e rebeldia. Isso. Quanto na verdade não é. É falta de inclusão, que é muito pouca ainda. Se fala em inclusão, mas quase na realidade não tem. Verdade. Isso é um depoimento muito importante e eu acho que muitas pessoas ouvindo a senhora Deise vão se identificar com a fala e vão buscar também entender melhor essas questões.
Deise, muito obrigada. Obrigada, uma boa noite. Estamos chegando ao final, porque tudo que é bom também termina. E aqui no Acontece Aqui, teremos outros momentos importantes falando sobre esse tema muito gratificante para todos nós. E tudo que acontece sempre vai acontecer aqui. Boa noite. Maravilhoso a gente conseguir falar de um tema tão relevante como o TDAH, que acomete muitos brasileiros, e poder falar disso de uma maneira séria e comprometida. E agora, continuando aqui nessa noite linda, florida, vamos conferir mais um pouquinho do que está acontecendo no evento aqui hoje. Oi pessoal, como vocês sabem, tudo que acontece aqui. Hoje está acontecendo Mulheres que Brilham Rio na sua segunda edição, esse movimento que já alcançou 14 países. E vocês acham que vocês vão ficar de fora dessa? Vem comigo acompanhar tudo!
amparo por uma mulher que brilha, uma mulher que está vindo direto de Nova York, direto da Broadway, uma mulher que vai vir apresentar e homenagear todas nós. Com vocês, Tatiana Monteiro. Uhul! Eu queria agradecer a cada uma que está aqui, sabe? Esse palco é de vocês, vocês vão brilhar a noite inteira aqui, vão receber suas homenagens. E Mulheres que Brilham é um movimento que nos emociona muito, porque ele mostra que nós mulheres precisamos contar a nossa história, precisamos mostrar para o mundo como tudo começou, as palmas que recebemos, as vaias, os momentos que nós pensamos em parar. E aquele momento que veio aquela força da fé que nos fez poderosa e acreditar que hoje nós merecemos um aplauso. Eu peço a todas vocês que façam um aplauso, que se aplaudam, porque o primeiro aplauso de uma mulher deve vir das suas próprias mãos. Não poderíamos deixar de ter a nossa representante maior, que é a comendadora Lilian Bonfim, que é a idealizadora desse maravilhoso movimento, uma mulher que eu admiro, uma mulher que brilha muito. Porque para eu estar aqui hoje, em cima de um palco, falando com mulheres, quantas quedas foram necessárias? Quantas vezes eu precisei me levantar e me reconstruir? Pegar os caquinhos. Quantas vezes eu ouvi, você é louca, isso não vai dar certo. Uma mulher que não falava. Não adianta, mulher, homem e mulher aqui presente, mentalizar, meditar, estudar, aprender sobre marketing, vendas, se você não vencer o fantasma que existe aqui dentro, aqui no universo, vibrando riqueza, dinheiro, prosperidade, saúde, mas eu estou vibrando aqui, eu tenho medo, eu não sou capaz, isso não é pra mim, eu estou vibrando em 200 Hz, uma energia pequenininha. Como que eu vou atingir a energia do universo e receber tudo aquilo que eu sonho? É que você é uma mulher capaz de realizar mais do que você imagina. Tudo o que você sonha, tudo o que você sonha, o dinheiro, a viagem, a prosperidade, o amor, a cura, já está dentro de você. Se visualize agora, mais bonita do que já é, mais bonito do que já é. Se visualize agora na sua mente, mais rico e mais rica. Eu acredito no meu brilho. Quem quiser ficar de pé, bater palma, falar, se prepare com você. 3! Eu acredito no meu brilho! Coisa linda! Eu sou a Camila Barboni, eu sou consultora de marketing estratégico e agradeço o convite de estar nessa noite maravilhosa, no lançamento do Rio, porque eu sou de São Paulo. E, com certeza, né, mais que especial, é um momento maravilhoso para cada uma de vocês aqui. Eu acredito nisso. Porque, vamos dizer assim, tudo que a Lilian está envolvida, marcas que a Lilian projeta, eu acho tudo muito emocionante. Vocês já imaginaram comprar um óculos e, na verdade, ganhar uma experiência?
gente, primeiramente, boa noite, oficialmente. Para mim é uma honra estar sendo capa da Mulheres que Brilham, uma revista que eu já venho acompanhando juntamente ali, né, desde o começo, meio desse sucesso que está sendo. Então, para mim, estou lisonjeada de ser a capa, ainda mais nesse estado do Rio de Janeiro, que é um estado apaixonante. Então, doutora Jussara, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada de coração a cada um de vocês, que é eu, juntamente com o Guilherme Benuto. Cantamos juntos aí por mais de 11 anos. Tivemos assim uma longa jornada na música, gravamos com Henrique Juliano, Maiara e Maraísa, Jades e Jades, Solange Almeida, muita gente mesmo, assim. Se eu começar a citar aqui, provavelmente eu vou esquecer de alguém, porque Deus nos permitiu gravar com toda a galera do sertanejo, que era o nosso estilo, que é o meu estilo. Então foi assim uma trajetória lindíssima. Nós tivemos um DVD. Eu tenho algumas músicas com mais de 50 milhões de plays em cada música. Eu quero liberar uma palavra sobre a vida de vocês. Mesmo que você não enxergue, dê um passo para que Deus possa abrir o mar para você passar. Foi isso que eu fiz. Mesmo que eu não estava enxergando nada, entendendo nada, eu não sabia como ia ser, eu não sabia como Deus ia fazer. A estar hoje com menos de 2 anos, né, da minha carreira solo, com já 8 participações especiais gravadas na minha vida, um DVD, graças a Deus, muito bacana. Inclusive, vou mostrar um textinho para vocês aqui. Só com mulheres, para mulheres, músicas que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então eu preparei, né, uma música para cantar para vocês. Tá preocupado demais pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco. Fique em paz. Do que vocês podem pensar e sonhar e realizar, tá bom? Aquilo que Deus tem para vocês é muito maior do que você escreveu nessa carta, eu tenho certeza disso. E eu quero ser testemunha viva e ocular de ver os grandes feitos que Deus irá fazer na vida de vocês, tá bom? Obrigada, Deus de Sara, obrigada, meu Bonfim. Vocês são mulheres que brilham. Muito obrigada de coração. Deus abençoe. Ressignificar, buscar novos sentidos para a nossa vida. A vida não é fácil para nenhuma de nós, todos temos histórias, e histórias inspiram. Por isso hoje temos mulheres inspiradoras aqui presentes e vamos chamar a nossa cerimonialista, né? Para que iniciemos a nossa premiação. A maravilhosa! Estou aqui para apresentar aqui para vocês, anunciar, começar, né? Esse premiação para essas mulheres maravilhosas e que brilham muito. Então eu quero agora começar chamando emoção, tá? Nós estamos expandindo Mulheres que Brilham no Rio de Janeiro. Convidamos a vocês que também desejam ter um fórum. Essas são as nossas pioneiras com esse movimento de polos dentro dos seus espaços. É a nossa força, no nosso poder. Eu sou capaz. Não tem nada que vai apagar o nosso brilho.
essa maravilha que é essa família. Muito obrigada. E tudo que é bom chega ao final. E estamos encerrando mais uma edição do nosso programa Acontece Aqui. Mas antes eu queria falar com você, telespectador, que tem desejo de trazer a sua marca, a sua voz, a sua história para a televisão. E agora para a Rede Nacional em TV aberta. Se você ficou interessado, siga as nossas redes, acompanhe e procure a gente. Lembrando que tudo que acontece, acontece aqui. Até semana que vem.